Este era o território da primeira fazenda que deu origem a Jacarezinho, uma fazenda absolutamente gigantesca, que ia do Rio Laranjinhas até o Rio Itararé. Jacarezinho foi a capital do café paranaense, foi cenário de filme de Hollywood, foi encontrado petróleo, recebeu a visita do rei da Inglaterra, é conhecida como a Rainha do Norte Pioneiro. Você conhece Jacarezinho no Paraná? Hoje vou contar a história deste município, que daria roteiro para uma novela da Globo. Antes da famosa rivalidade dos Alcântaras com os Figueiredos e os Batistas, aqui viviam os indígenas da árvore Tupi, da tribo Kaiowá, e da árvore G, as tribos Caigangues e também a tribo Chavantes. Esses indígenas viviam em conflitos entre si e eram seminômades. Em 1885, o presidente da província do Paraná, Brasílio Augusto Machado de Oliveira, mandou o agrimensor João Negrão, junto com camaradas, demarcar a fazenda que seria possada pelo senhor Severo Batista. Nesta demarcação encontraram com índios de tribo não especificada. Os indígenas perguntaram o que eles estavam fazendo por aquelas bandas. Como havia um índio intérprete entre eles, logo disse que estavam atrás de ervas medicinais. No outro dia, os índios trouxeram vários tipos de ervas medicinais. O agrimensor e seus camaradas lhe deram espelhos, foices e facões. Os índios foram embora felizes, e assim eles continuaram a demarcação da fazenda que se tornaria o município de Jacarezinho. Em uma conversa, o advogado Pedro Arboez explicava ao senhor Severo Batista, mineiro de Alfenas, residente em São Simão, São Paulo, como obter de seu amigo Brasílio Augusto Machado de Oliveira, presidente da província do Paraná, grandes porções de terras no norte do Paraná. Batista enviou seu irmão Tígnano para Curitiba, enquanto ele foi para Castro, onde esperava notícias da conversa do irmão em Curitiba. Na viagem para Castro, Batista atravessou o rio Paranapanema e foi verificar as características das terras a serem negociadas. Essas terras ficavam na região do Valuto, denominação dada ao norte do Paraná pelos sertanejos paulistas. Outro termo utilizado para designar o norte do Paraná era a expressão Panema. A sua impressão foi de pasmo. As terras eram ótimas. Seguindo as informações recebidas de Curitiba, Batista providenciou a sua posse perante o juiz de Castro e enviou os documentos solicitados com rapidez espantosa. A presidência do Paraná enviou a medição do terreno o agrimensor João Negrão, e o título definitivo foi concedido pelo presidente da província, Alfredo Taunay. Vou deixar aqui o texto da medição e o encontro com os indígenas na descrição do vídeo. Foram acertados os papéis em Curitiba e Batista voltou para São Simão. Vendeu ali mesmo em Curitiba pedaços desse latifúndio por R$2.000 o alqueire. Ali começava a história que iria influenciar a ocupação das terras onde hoje estão os municípios de Jacarezinho, Cambará, Andirá, Santo Antônio da Pratina e outros municípios da região. Severo Batista estava tranquilo em São Simão, quando entra nessa história outro fazendeiro mineiro, o coronel Antônio Alcântara da Fonseca Guimarães. Antônio Alcântara da Fonseca Guimarães, o verdadeiro fundador de Jacarezinho. Alcântara, como ele gostava de ser chamado. Nasceu na fazenda Laranjeiras, em Airuoca, Minas Gerais. Em 1820, ele foi fornecedor do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai, e o governo imperial lhe devia 800 milhões de réis. Era um grande proprietário de terras em Minas Gerais, fazia parte da elite política do estado. Mas em 1888 decidiu se mudar para o Paraná. Não se sabe ao certo o que motivou a tomar essa decisão. Agora, imagina uma comitiva com 254 pessoas, incluindo mulheres alfabetizadas, moças de conventos, professora de piano, jovens universitários, um médico ilustre, um padre e outras pessoas com grande status social, atravessando os sertões brasileiros, dia após dia, noite após noite, por meses a fio, enfrentando tempestades, abrindo estradas, dormindo ao relento e se banhando em rios onde a febre podia levá-los à morte. Esta era a comitiva do coronel Antônio Alcântara. Alcântara enviou
seu neto de 19 anos, um estudante da Escola de Engenharia de Ouro Preto, Minas Gerais, acompanhado por 20 homens, prepararam o caminho para a chegada da comitiva. 2 moradores da margem direita do Paranapanema os alertaram que, do lado paranaense, havia apenas sertão, animais selvagens e índios. Mas, ao explorarem a região, encontraram 4 homens, uma mulher, todos adolescentes e fugitivos da polícia. Eles estabeleceram a primeira posse, Água da Prata. Com a chegada de mais pessoas na comitiva, surgiram outras posses como Água da Estiva, Água do Ourinho, Água do Alambari e muitas mais. Não demorou muito para que um dos fugitivos da polícia tentasse extorquir dinheiro deles. Este homem era conhecido como Maneco Viado. Ele exigiu uma quantia de 600 mil réis pelas posses da Prata, da Estiva e Alambari. Para evitar problemas, o coronel Alcântara concordou em comprar essas posses. Severo Batista morava em São Simão, quando soube que sua fazenda no norte do Paraná, invadida por intrusos, decidiu então se mudar para as terras que legalmente lhe pertenciam. Chegou no norte do Paraná com sua família em 1895 e mostrou aos Alcântaras os documentos oficiais que provavam que ele era o verdadeiro dono daquelas terras. Foi um momento muito tenso. Qualquer mal entendido poderia acabar em um mar de sangue. Um barril de pólvora estava prestes a explodir. Os 2 grupos entraram em negociações. Os batistas pediram 12 milhões de réis pelos mesmos terrenos que os Alcântaras haviam comprado de Maneco Viado, por 600 mil réis. Mas a atitude incomum dos Alcântaras evitaram um conflito sangrento pela posse dessas terras. Os Alcântaras, agindo com espírito cristão, decidiram pagar o valor aos batistas. Junto com Severo Batista chegaram alguns membros da sua família. Entre eles estava Francisco de Paula Figueiredo, casado com a irmã mais nova de Batista. Figueiredo se tornou o comissário de polícia. Apesar da energia do jovem delegado, nem sempre se evitaram choques sangrentos em plena rua. Estando ainda na lembrança dos mais velhos o assassinato de Teodorinho por Teodorão, a morte de João Turco por Benedito Padeiro e a luta entre os custódios e florianos. Em consequência desse trabalho, Figueiredo tornou-se chefe político até a velhice, sem perder uma eleição sequer. O núcleo urbano foi fundado pelos Alcântaras. Mudou nos primórdios de sua história várias vezes de nome. O núcleo de Água da Prata foi transferido para o local definitivo pelo padre Joaquim Inácio de Melo e Souza, onde construiu uma capela. Ali sucederam os nomes Ourinho, Jacarezinho, Nova Alcântara e finalmente em 1903 voltou a denominação Jacarezinho. O filho do fundador, Severino de Alcântara, em 1912 em Curitiba, explicava que o nome de Nova Alcântara havia gerado desavenças de ordem política. Para evitar essas desavenças, os Alcântaras concordaram que a localidade retomasse o nome de Jacarezinho, afastando assim qualquer conflito, tendo como objetivo a evolução do lugar. Manifesta-se mais uma vez a tradicional rivalidade entre os Alcântaras de um lado e os Batista e Figueiredo do outro lado. O espírito conciliador dos Alcântaras evitou mais uma vez maiores atritos que poderiam prejudicar a região. Após a chegada dos Alcântaras em Jacarezinho, vários mineiros e paulistas continuaram migrando para a região. Os Alcântaras plantaram mais de 500 mil pés de café, mas em 1902, uma geada forte e a dificuldade para vender o café fizeram com que desanimassem da produção. Começaram então a criar porcos, levavam os porcos até Seiqueira César, onde havia trilhos do trem. Os porcos saíam pesando entre 8 a 9 arrobas, mas quando chegavam lá, tinham apenas 6 arrobas. Demorava cerca de 2 meses para ir e voltar. Os turcos de Seiqueira César determinavam os preços, pagando com produtos como calçados, tecidos e sal. Não pesavam os porcos, calculavam o peso a olho e ofereciam o preço que queriam, o que desanimou os Alcântaras da criação de porcos. Com a chegada da estrada de ferro Sorocabana em Ourinhos, o plantio de café foi retomado. No final da década de 1900, Jacarezinho começou a produzir café em quantidades suficientes para exportação. Apesar dos riscos de geada, a região se destacou
O governador Francisco Xavier da Silva decidiu então construir a primeira estrada para a região, ligando Jacarezinho a Piraí do Sul. O objetivo era atrair a produção agrícola do Norte Pioneiro para os mercados consumidores do Sul. O café paranaense, que chegava aos mercados de Castro e Ponta Grossa, era vendido a preços altos, transportado por tropeiros. Estimava-se que a nova estrada reduziria significativamente os custos de transporte. Só para entender melhor, antes o tropeiro cobrava de 4 a 5 mil réis por arroba para levar o café até Piraí do Sul. Após a estrada, o preço deveria cair para 1.600 réis por arroba. Apesar dessas dificuldades, havia um grande entusiasmo com o aumento do plantio de café e a construção da estrada. Acreditava-se Paraná seria um grande exportador de café. Muitas esperanças foram depositadas na estrada Boromei. O café de Jacarezinho era muito diferenciado. Para se ter uma ideia, em 1903, quando Cândido de Abreu chegou à capital, vindo de Jacarezinho, ele presenteou seus amigos com 2 pacotes de café do tipo Java. Isso virou notícia nos jornais. A qualidade era impressionante. Os líderes paranaenses do início do século XIX acreditavam que apenas uma simples estrada de carroças resolveria o problema do isolamento do Norte Pioneiro. Essa estrada custou 200 mil réis aos cofres do Estado. Acabou sendo abandonada. A estrada Boromei, apesar de ter encurtado as distâncias, deixou de fora Santo Antônio da Platina e Tomazina. Até mesmo o correio, que ia de Tomazina para Ourinho, preferiu a estrada velha, que passava por Colônia Mineira. A estrada Boromei era usada apenas para o trânsito de animais selvagens. Enquanto a comunicação do Norte Pioneiro com Curitiba se tornava mais difícil, Jacarezinho recebeu uma ponte metálica que conectava com o estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, o telégrafo chegou, conectando definitivamente todo o comércio desta área do Paraná ao estado de São Paulo. Após as primeiras tentativas mal sucedidas de produzir café na região de Jacarezinho, muitos perderam o interesse em plantá-lo. A falta de estrada para transportar o produto e o risco de geadas desanimaram os fazendeiros em potencial. A cautela freava a expansão das plantações de café, mas a fertilidade dessas terras acabou vencendo esses obstáculos e superando o medo das geadas. As notícias sobre a alta produtividade do solo começaram a se espalhar rapidamente. Para se ter ideia da produtividade, um pé de mandioca produzido em Jacarezinho pesava de 4 a 5 quilos. Na época era comparável a enterrar ouro. Uma única batata doce podia pesar até 5 quilos. Quanto ao rendimento das plantações de café, os números também eram impressionantes. Por 1.000 pés de café, a produção de Jacarezinho era de 150 arrobas, enquanto na Bahia era de 60 arrobas, e no estado de São Paulo a média era 52 arrobas. Por volta de 1904, surgiu em Jacarezinho a fazenda do Major José Infante Vieira. Em parceria com seu irmão Afonso Vieira, plantou 120.000 pés de café. Foi aí que várias fazendas de café começaram a surgir em Ribeirão Claro e Jacarezinho. Então entra outro personagem importante para a história de Jacarezinho, Antônio Barbosa Ferraz Júnior. Ele era um grande fazendeiro de Ribeirão Preto, em São Paulo, e chamava a si mesmo de lavrador. Em 1910, ele comprou terras a oeste de Jacarezinho, onde depois se tornaria o município de Cambará. Ele plantou 105.000 pés de cafés como teste, e do quinto para o sexto ano, a colheita rendeu 42.000 arrobas, que ele chamou de colheita monstruosa, segundo seu depoimento. Diante desse resultado, decidi vender minhas terras em Ribeirão Preto e me mudei definitivamente para esta área com meus filhos, após essa grande colheita. No ano seguinte, devido à grande colheita, os cafeeiros ficaram muito debilitados e produziram apenas 4.000 arrobas. Em 1918 estava preparada outra colheita formidável, mas os produtores foram pegos de surpresa por uma geada que devastou completamente as plantações. A lavoura se recuperou tanto que a colheita de 1921 a 1922, com 300.000 cafeeiros, foi de 30.000 arrobas. Diante desse resultado magnífico, Antônio Barbosa Ferraz Júnior, junto com seus filhos, fundou a Sociedade Agrícola Barbosa, da qual foi o presidente. Além da sociedade, cada um dos Barbosas tinha sua própria fazenda.
Em 1924, Jacarezinho era definitivamente a maior produtora de café do Paraná, com uma estimativa de 7 milhões de pés de café. A maior fazenda de café no Paraná era a Companhia Agrícola Barbosa, com 1 milhão de pés. Romário Martins considerava a fazenda mais impressionante e completa do setor no Paraná. Naquela época, o governo brasileiro permitia que a exportação de café fosse feita apenas por empresas que tivessem e mantivessem a atividade agrícola também. Essa foi a razão pela qual o grande empreendedor norte-americano Leon Israel comprou terras em Jacarezinho e instalou a Fazenda Califórnia. Toda a estrutura da fazenda foi elaborada por professores da Universidade da Califórnia. Os documentos estão cuidadosamente expostos hoje no escritório da fazenda. Em 1948, a fazenda já possuía 800 alqueires de café, uma monstruosa quantia ainda hoje, conduzidos com tecnologia que impressiona. Na fazenda, há um mapeamento do solo, datado de 1948, que identificava perfeitamente a aptidão em cada fração da fazenda. A casa exportadora de Leon Israel chegou a exportar ainda na década de 1950 algo como 5 milhões de sacas de café cru. Para se ter ideia da dimensão desse número, basta dizer que a Guatemala produz, em média, 4 milhões de sacas de café por ano. A propriedade possuía consultório odontológico, uma central telefônica e foi cenário para um filme de Hollywood em 1963. O filme Stunt Love no Brasil foi chamado de Pão de Açúcar, estrelado pelo Rossano Brazzi e Rhonda Fleming. É uma comédia romântica, onde a esposa se sente abandonada e se apaixona por outro homem. Vou deixar o link do filme na descrição do vídeo. Na década de 30, Jacarezinho recebeu a visita do príncipe de Gales, Edward, e do duque Albert, pai da rainha Elizabeth II. Eles vieram ao convite da Companhia de Terras Norte do Paraná, que anos depois foi responsável pela fundação de Londrina. Nos anos 50, uma notícia se espalhou e poderia levar Jacarezinho a um outro patamar, indícios que em Jacarezinho havia sido encontrado petróleo. Engenheiros e funcionários da Petrobras foram até a cidade e instalaram a primeira torre de prospecção de petróleo. Só que em 1956 eles voltaram e lacraram essa torre, sem nenhuma justificativa, o que fez com que a população ficasse muito entusiasmado e também de certa forma curiosa, já que ali poderia existir petróleo. Também nos anos 50, a Associação Esportiva de Jacarezinho formou um time lembrado até hoje, sendo o primeiro time a chegar em uma final de campeonato paranaense, em 1951, sendo o melhor ataque da competição com direito a 5-1 contra o Atlético Paranaense, em plena capital. Em 1951, a produção do café do Norte Pioneiro foi superada pela produção do Norte Novo. Jacarezinho começa a perder o protagonismo para a região de Londrina. No dia 18 de julho de 1975, quando os curitibanos acordavam felizes brincando com neve, os produtores de Jacarezinho estavam vivendo o seu pior pesadelo, a geada negra. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Deixe seu like para que eu possa fazer a parte 2. Vídeos como esse requerem muita pesquisa e dá muito trabalho. O jeito de você me ajudar é se inscrevendo no canal e deixando o like e compartilhando. E até o próximo vídeo.